Boa noite. Só Jesus salva. Esse é o tema de hoje. Só Jesus salva. É um dos 5 pontos da reforma. Hoje é um dia especial, dia 31 de outubro, em 1517, um monge agostiniano se levantou na sua capela de Wittenberg e colocou 95 teses na porta dessa capela e colocou essas 95 teses em latim. E o tema principal dele era: o arrependimento é algo que acontece diariamente, produzindo mudança de vida. Ele se levantava contra a venda de indulgências. Ele dizia que nós não podemos comprar o perdão de Deus. O perdão de Deus decorre de arrependimento. E ele então desenvolve todas as suas 95 teses para dizer que a venda de indulgências era um crime contra a graça de Deus, contra as verdades do cristianismo, que a igreja não poderia fazer isso, a igreja não poderia vender indulgências. Então era uma tese muito clara que ele defendeu durante todo o seu ministério, provocando uma revolução dentro da igreja. Estou vendo aqui a Adriana Mondadori, Deus te abençoe, viu, Adriana? E todos que estão chegando, um forte abraço. E vejam, então aí está. Uma das teses principais da reforma foi só Jesus Cristo salva. Só Cristo é que interessa. Jesus é a base de tudo. Jesus é a essência. Jesus é o Salvador. Boa noite, Viviane. Boa noite, Francisco. Jesus é tudo na nossa vida. Jesus é o único que desceu do céu para morrer na cruz, ressuscitar ao 3º dia e depois nos oferecer a salvação. Então Jesus é o centro da nossa fé. E a reforma dizia: só Jesus, nada mais. Nada mais tem capacidade de nos levar para o céu. A Bíblia fala que Jesus é o único nome. Nós vamos ver em Atos capítulo 4, versículo 12. Ele vai falar que não existe outro nome abaixo do céu dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quais eram as 5, a gente fala 5 solas, porque em latim seria sola scriptura, sola gratia, sola fides, sola Christus, soli deo gloria. Então, quais são as 5 bases da reforma? Em primeiro, só a Escritura. A Escritura é a base, é a Escritura que julga a minha opinião religiosa, a sua, a nossa. A Escritura está acima da igreja. A igreja, a opinião da igreja é filtrada pela Escritura. Então aí está o texto canônico na nossa frente. E esse texto vai nos dizer o que devemos crer. Só a graça de Deus, ou seja, ninguém será salvo por obras, porque as suas obras estão corrompidas e, portanto, são inúteis para a salvação. Em terceiro lugar, só a fé. Só a fé. A fé no Senhor Jesus. Não aquela fé morta, aquela fé sem vida. É a fé operante. Tiago defende a fé operante. A fé sem obras é morta, mas é a fé que impulsiona as obras, é a fé que joga você para frente. A fé verdadeira, a fé autêntica, a fé viva, a fé operante. É a mesma fé que o Paulo prega. Paulo diz: quem crê e for batizado será salvo. Paulo afirma: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessar com a sua boca que Cristo ressuscitou e no seu coração creres, será salvo. Então veja, a fé está vinculada à salvação, mas não é uma fé morta, porque mesmo Paulo diz assim: quem crê não pode viver na prática de pecado. Então, só a Escritura, só a graça de Deus que nos leva ao céu, só a fé verdadeira, autêntica em Jesus Cristo, só Cristo como único e suficiente Salvador das nossas vidas. E, por fim, só a glória de Deus, só a Deus devemos dar glória, a ninguém mais. Não devemos glorificar a nada,
nem ao imperador, nem aos apóstolos. Há ocasiões em que os apóstolos começaram a ser adorados, né? Venerados. Os deuses vieram até nós, e os apóstolos rasgaram a roupa e disseram: olha, nós somos homens como vocês, nós não podemos ser adorados. Adorem a Jesus Cristo. Jesus é o grande Senhor e Salvador deste mundo. Então, essa é a ênfase da reforma, que irrompeu ali no século XVI, 1517, no dia 31 de outubro, que é a data comemorativa, quando aquela mudança de perspectiva rompia com a venda de indulgências, rompia com a hierarquia, rompia com o domínio internacional da Igreja de Roma, e a Alemanha fortaleceu o seu teólogo Lutero e o protegeu da morte, porque muitos queriam a sua morte. Ele foi levado para um julgamento chamado Dieta de Worms, onde ele reafirmou as suas convicções e disse: olha, se vocês puderem provar para mim pela escritura que eu estou errado, eu mudo, mas se vocês não provarem, é aqui que eu fico, é aqui que eu vou viver, por aqui que eu vou viver. Então está aí a reforma. Hoje o tema está em Atos capítulo 4, versículo 12. E o tema é: só Jesus salva. Só Cristo, só Jesus é aquele que morreu na cruz, é aquele que ressuscitou, é aquele que tem poder e é digno de nos oferecer salvação. É por isso que nós o adoramos, o servimos, o buscamos de coração. É só Jesus. Muito bem, então vamos cantar a nossa doxologia para a gente dar início à nossa meditação de hoje. Se você puder, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 4, versículo 12, qualquer Bíblia, protestante, católica, o Novo Testamento é tudo igual. Atos capítulo 4, versículo 12. Vamos adorar a Deus com a doxologia. Todos são bem-vindos. Estou vendo a Viviane, Marcos Martins, que está aqui do meu lado, né? Meu vizinho, Francisco. Boa noite, Francisco. Boa noite, Viviane. Muito bom, gente. Estamos juntos. É muito interessante. Vocês não percebem quantas pessoas estão assistindo. No final da live, já umas 300, 400. No outro dia, mais de 1000 pessoas já visualizaram a palavra de hoje. A Deus Supremo Criador, vós anjos e homens dai louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, a Deus Espírito, glória a Deus. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, né, para esse momento de meditação. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui abrindo a Tua palavra para aprender de Ti o que o Senhor pensa, porque as nossas ideias não são as Tuas ideias, os nossos pensamentos não são os Teus pensamentos. Nós dependemos da Tua palavra para compreender a Tua vontade, os Teus desejos para a nossa vida. É agora que humildemente nós abrimos essa Tua palavra, pedindo que Tu fales ao nosso coração, pois te pedimos, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, aqui está o tema de hoje: só Jesus salva. E qual é o contexto do texto de hoje? Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler novamente.
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Cristo é o Salvador, só Ele deve ser adorado, só Ele deve ser seguido, Ele é que nos ensina. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por Jesus. Jesus é a base, Jesus é a medida de aferição do que é certo e o que é errado. Se você estiver deixando Jesus de lado, você está caminhando contra a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 12. E quem falou isso foi o apóstolo Pedro, aquele que primeiro proferiu 2 discursos poderosos diante dos judeus, para mostrar que Jesus era o Salvador, Jesus era o Messias. E aqui nesse contexto do capítulo 4, a gente vê que no capítulo 3, Pedro e João tinham acabado de fazer um milagre, que foi a cura de um coxo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. E o texto fala que, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Então ele fez aquele milagre em nome do Senhor Jesus. E isso foi questionado. E Pedro, logo em seguida, depois da cura, ainda no templo, toma a palavra, prega a palavra e anuncia. Olha o versículo 16. Pelo que o nome de Jesus é por este mesmo nome que fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus Cristo deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O nome do Senhor Jesus. Jesus, o Salvador, Ele é a base, Ele é o centro. E Pedro, nesse sermão ali do templo, ele, no versículo 19, ele fala assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Essa era a pregação do apóstolo Pedro. Vocês precisam crer no Senhor Jesus. Logo em seguida, Pedro e João são presos, porque eles começaram a pregar, os líderes eclesiásticos não gostam, prendem os dois. E aí ele é levado para o Sinédrio. O Sinédrio era uma corte jurídica, era como se fosse o STF brasileiro lá em Israel. Então, lá diante do Sinédrio, Pedro, mesmo iletrado, mesmo sendo uma pessoa simples, ele usa de todo o poder de Deus para falar das coisas do Senhor. É interessante porque ele vai falar sobre a cura e ele vai explicar para eles que o que tinha acontecido ali era exatamente por causa do nome do Senhor Jesus. Olha o versículo 7. Pondo-se perante eles com intrepidez e ousadia. Com que poder? Foi perguntado para Pedro. Com que poder? Ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do milagre ou do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, tomai conhecimento vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado entre vós. E aí ele faz uma afirmação que é muito importante para você e para mim. Versículo 11, ele diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Nós
normalmente nos reportamos a Mateus 16, versículo 18, quando Jesus diz: e Pedro, eu te digo que tu és pedra, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A pedrinha é Pedro, mas a rocha é Jesus. Tanto é que o próprio Pedro, aqui em Atos capítulo 4, versículo 11, faz referência a Jesus como a pedra principal, a pedra angular da construção da igreja. E logo em seguida ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então esse é o contexto. Ele cura, ele prega, ele é preso e ele reafirma a sua fé em Jesus Cristo. Ele já havia falado isso antes. Ele já havia falado no seu discurso de Atos capítulo 2. Ele recrimina os judeus: vocês crucificaram o verbo da vida. Ele foi feito por Deus Senhor e Cristo, o nosso Salvador. É Ele. Vocês crucificaram. Aí, com todo aquele medo, eles falam: mas então o que nós precisamos fazer? Então ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. É a hora que vocês se arrependerem e crerem, para que os vossos pecados sejam cancelados. Então aí está o contexto. O tema de hoje: só Jesus salva. E a base é Atos 4:12. Muito bem, o que esse texto tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, existe uma exclusividade de Cristo. Nenhum outro nome pode salvar. Jesus é o único, é o exclusivo, é aquele ser que, vindo do céu e morrendo no Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, este é o único capaz de me salvar. Ou seja, todos os outros estão excluídos. Ah, mas pastor, mas por que estão excluídos? Estão excluídos porque Deus quis assim. Porque o Filho de Deus veio ao mundo, morreu, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. E por sua ressurreição, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Cristo é Senhor. Ele é o único que morreu e ressuscitou aos olhos dos seus discípulos. A Bíblia fala que ele foi visto várias vezes, 13 vezes a Bíblia faz referência a essas aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Mas existe uma em especial, que é quando ele vai para o céu. Quando ele vai para o céu e ele está rodeado de 500 pessoas. O texto fala isso. 500 pessoas testemunharam a ressurreição do Senhor Jesus. E ele vai para o céu e promete que vai voltar. Então Jesus é único, é exclusivo. Ninguém se compara a Jesus. Ah, mas então as outras religiões estão fora do plano de Deus para a salvação? Resposta: sim. Não há salvação fora do Senhor Jesus. A salvação é exclusiva daquele que morreu e ressuscitou. Este sim tem poder para te salvar. Ele pode me salvar. E ele, por ter sido morto e ressuscitado, ele pode oferecer para mim a vida eterna. Outro não tem esse poder. Então Cristo é exclusivo. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Em segundo lugar, a centralidade de Cristo. Cristo é o centro, a base, é a essência, é Jesus. Não é a igreja, não é o pastor, não é o pai, a mãe, o amigo, o padrinho, a madrinha. Ninguém te leva para o céu. O único que merece toda adoração é Jesus. A mensagem de Cristo é a base. Você não pode se desvirtuar. Se você pegar, por exemplo, em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo diz assim: olha, se alguém vier pregando o evangelho que vai além daquele que recebestes, mesmo que eu seja essa pessoa, ou um anjo vindo do céu,
para apresentar um evangelho distorcido, que vá além daquele que recebeste, ou seja, que Cristo morreu pelos nossos pecados para a nossa salvação, se vierem falando uma coisa distinta disso, o texto diz: seja anátema, seja maldito. Não aceite, não respeite. Essa pessoa está distorcendo o evangelho, o único, o poder de Deus para nos salvar, aquele que pode me levar à vida eterna. Então, a centralidade do evangelho nos aponta para Cristo, e só Cristo, somente Cristo é aquele que faz a sua obra em nossa vida. E, em terceiro lugar, o texto também nos inspira a ter coragem de testemunhar do Senhor Jesus. Isso aqui aparece muito claramente no texto que nós acabamos de ler. O texto diz que o Sinédrio, percebendo que aqueles homens iletrados tinham uma autoridade, uma intrepidez, uma eloquência, eles tinham uma coragem, uma força, uma convicção, eles ficaram impressionados. Olha o versículo 13: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles tinham tido uma experiência com o Senhor Jesus. E aí ficaram apavorados, perguntando: o que nós vamos fazer? Temos dois motivos para ter medo. Um, a coragem, eles não vão se calar. Segundo, o milagre. Estava ali diante deles o homem coxo que ficou em pé e andou e entrou no templo saltitando, louvando a Deus e seguindo os apóstolos. Então eles tinham ali o milagre que eles não poderiam negar. O que eles falaram? Olha, vamos dar uma surra neles e vamos proibir que eles falem essas coisas para os outros. É a única coisa que nós podemos fazer. Como fizeram, proibiram. Mas Pedro diz assim: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. E aí o texto fala que eles ameaçaram de bater novamente, mas aí interessante que eles não pararam, eles continuaram a pregação, dada a intrepidez. Muito interessante a oração que eles fazem logo em seguida. A oração foi essa aqui: agora, Senhor. Olha que interessante. Os apóstolos e discípulos com os irmãos, diante das ameaças de perseguição e morte, nós sabemos que eles vão sofrer perseguição e morte por parte do apóstolo Paulo, né? A morte de Estevão e outras coisas mais. Mas olha a oração dos irmãos logo depois que eles foram ameaçados. Diz assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. E enquanto isso, estendes a tua mão para fazeres sinais e prodígios de toda a natureza. Olha que coisa linda o que acontece com os discípulos. Ninguém ia se calar. Dá-nos intrepidez para continuar a fazer o serviço. A perseguição veio, pessoas foram mortas, Estevão foi apedrejado, mas a igreja cresceu. Começou com 3.000, foi para 5.000 e assim foi uma explosão de crescimento debaixo da perseguição. Então, coragem e testemunho para falar de Cristo. A exclusividade de Cristo, o texto fala. A centralidade de Cristo, da mensagem de Cristo como nosso Salvador e Senhor. A coragem dos discípulos para falar de Jesus Cristo. Em quarto lugar, a unidade e comunhão em Cristo. Porque a partir do momento que o Evangelho fez a obra, transformou a vida deles, eles se uniram
eles se reuniram em oração, estavam unidos na igreja, estavam juntos do Senhor, estavam ali para adorar e buscar ao Senhor. A Bíblia fala como viviam eles em Atos capítulo 2, Atos capítulo 4, como era a comunidade. Eles vendiam suas propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, eles distribuíam os seus bens, eles estavam ali cuidando uns dos outros, porque era uma multidão muito grande que veio de vários países, e ali estavam eles precisando de ajuda, e eles então socorrem essas pessoas para que ninguém ficasse passando fome, muito menos as viúvas e aqueles órfãos, todos eram socorridos. Foi assim, aquela comunhão, aquela unidade, aquela busca maravilhosa de uma vida ao lado de Deus, uma vida ao lado dos irmãos. Se você for para Atos capítulo 2, versículo 36, ele fala sobre isso. Diz assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Estamos em Cristo, vivendo para o Senhor Jesus. E o texto fala logo em seguida, 3.000 pessoas foram batizadas ali. E no versículo 42 do capítulo 2, começa a falar da vida em comunidade desses irmãos. Agora eles vão a Jesus, são batizados, são discipulados, estão reunidos numa igreja e estão ali compartilhando os seus recursos com aqueles que não tinham condições. E a igreja cresce em amor, em cuidado, a igreja se multiplica ali em Atos. É só ler o livro de Atos para a gente ver como Deus trabalhou naquela comunidade em unidade e comunhão. Em quinto lugar, nós podemos ver que por essa convicção a gente vê essa expansão missionária, muita gente se convertendo, muitos ouvindo o evangelho compartilhado, pregado, as pessoas vendo o que Deus estava fazendo e se agregando à fé, buscando o Senhor Jesus. E dali a igreja foi para Samaria, foi para Antioquia, que foi o primeiro centro gentio da igreja, Antioquia. Depois foi para a Ásia Menor, Éfeso se torna o centro. Depois vai para a Europa, vai para Roma, vai para vários lugares do mundo. Tomé, por exemplo, vai para a Índia. Tem apóstolos que vão para o norte da África, e o evangelho vai crescendo, porque a partir do momento que se colocou a convicção de que Jesus era a única solução para o pecado humano, isso tinha que ser compartilhado com a humanidade. O mundo precisa saber que Jesus é a resposta para a vida eterna. Aquele que quiser ser salvo precisa crer no Nazareno que morreu e no terceiro dia ressuscitou e ofereceu a você perdão de pecados. Ele pode, outro Deus não, outra religião não. Fique com Jesus, é Jesus o centro da nossa fé, é Jesus o centro da nossa obra missionária. Nós pregamos a Jesus. E por fim, as consequências de se rejeitar a Cristo. Precisamos entender, ora, se Jesus é o único que pode nos dar salvação, quem não crer em Jesus não está salvo. Precisa de salvação, precisa buscar a presença de Deus, precisa conhecer a Jesus. Compete a mim e a você falar do Senhor Jesus. Quem não está com Jesus, está contra Jesus. Quem ama a Jesus, tem a certeza de vida eterna. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aquele que está comigo, o meu Pai o amará. E ele praticará as minhas palavras, e ele viverá na minha presença. Ele orará a mim, o Espírito Santo entrará na sua vida, ele será guiado por Deus, ele ouvirá a voz de Deus no seu coração. A palavra de Deus diz: quando você em Cristo ouviu a minha palavra e creu naquele que me enviou, você tem a vida eterna, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, para a glória do Senhor
Jesus. A consequência de quem não crê é a perdição, é a condenação. A oportunidade de crer está aí, posta diante de você e de mim. É você que tem que tomar agora a decisão. Graças a Deus, a Igreja de Cristo está presente hoje nos 6 continentes desse planeta. O Evangelho, o testemunho do Evangelho está sendo dado através da Bíblia divulgada, através do rádio, através da televisão, através da internet, através de pessoas que dão seu testemunho. O Evangelho está sendo pregado. Cabe ao pecador se arrepender dos seus pecados e buscar a vida eterna em Cristo Jesus. Só Jesus salva, só Cristo salva. Esta é a verdade que eu e você precisamos entender. É a verdade que a reforma jogou para frente, jogou diante do mundo. Pedro estava falando para o mundo esse texto. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. O mundo tem que saber isso, que Jesus salva e fora de Jesus não há salvação. Esta é a verdade. E por fim, eu acabei de ler o texto de Atos 2,36. Pedro, quando falou que eles tinham crucificado a Jesus, ele falou: esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que este Jesus que vocês crucificaram, este Jesus, Deus o fez Senhor e Cristo e Messias. É aquele que morreu por nós para nos tirar de todo o pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em Jesus a resposta para o seu pecado. Ame a Jesus. Creia em Jesus. Entregue a sua vida a Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus aos 17 anos. Cresci dentro de uma igreja protestante, presbiteriana aqui de Casa Branca, mas não entreguei a minha vida a Jesus até aos 17 anos. De lá para cá, a minha vida tem sido difícil, claro, com todas as lutas que vocês e eu temos, mas nunca sem Jesus, ao lado de Jesus. Tem um hino que fala assim: bem-haja em mim ignorância do meu caminho além, assim é bem melhor eu não saber das provações que vêm. Se já não sei por onde vou, ao menos sei com quem. E esse quem é Jesus, que estará comigo. Ele prometeu: e eis que estou convosco todos os dias até os confins da terra. Estarei com vocês até o final dos tempos. Eu estarei ao seu lado. Jesus está comigo. Jesus pode estar ao seu lado. Entregue a sua vida a Jesus. Então a palavra de hoje é essa: só Jesus salva. É o 5º ponto da reforma. Só as Escrituras, só a graça, só a fé, só a glória de Deus e somente Cristo. Cristo é a base da nossa salvação. Hoje é o dia da reforma. Celebramos essas verdades que ecoam já por 510 anos na nossa, de geração a geração. Só Jesus, só Jesus. Ouça essa voz. Só Jesus salva. Ele é o seu Salvador. Amém? Deus abençoe a você, a sua vida. Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra de hoje. Senhor Deus, obrigado por Jesus morrer na cruz e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Que cada um que está me ouvindo agora possa ter tido um encontro com o Senhor Jesus, possa ter entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Estamos, ó Deus, diante de Ti agora, diante da Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Que as pessoas ouçam e abram o seu coração, se quebrantem diante de Ti, confessem os seus pecados e tomem posse da salvação que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Te adoramos e bendizemos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo o sempre. Amém. Vamos cantar o Amém Tríplice, dizendo: sim, Senhor, eu concordo com a Tua palavra.
Abraço, Fábio. Abraço, Nalva. Ana Lúcia. Vocês, queridos, estão aqui. Depois compartilhe essa live no seu Facebook. Amém. 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 Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo fim de semana na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.